desse domingo 4 de maio do ano de 2025. Vamos falar sobre esse tema. O tema é que Deus, Ele nos restaura. Deus, Ele restaura nossas vidas. Deus, Ele nos bendize. E, bom, inspirado no livro do profeta Miqueias, abram os Bíblias em Miqueias, o profeta Miqueias, capítulo de número 4. Antes de começar em si a ler o texto, capítulo 4, a partir do versículo número 6, o profeta Miqueias foi um profeta que... Os profetas em si, não se sabe muito acerca de eles, não? De suas vidas. Vamos dizer, um dos únicos profetas, se não é o único não, tem outro, mas, por exemplo, Jonás se sabe um pouco também. Os profetas em si eram marginais. Sim. Os profetas em si eram marginais, não marginalizados. Ou seja, estavam à margem da sociedade. Não eram pessoas comuns e correntes, os profetas. E não se sabe nada acerca da vida deles, não? Como Elias. Alguém sabe quem era o papai, quem era a mamãe, de onde vinha, de la terra? Sabe aí a Tebita, não? Que diz, não se sabe muito acerca de Elias. Como muito acerca de Miqueias não se sabe, não? Salvo do que diz aí, versículo número 1 do capítulo 1, não? Que diz que ele era, que vindo a palavra de Jeová Miqueias de Muresete, nos dias de Jeová. Aí diz o dia de quando era que ele profetizou, a festa que ele profetizou, sim sabemos, não? Ele era contemporâneo a Isaías, pero diferente de Isaías, que era um profeta que dentro de tudo tuvo seu honor. Estou ponendo acá entre mil comillas, não, porque infelizmente a maneira que Isaías morreu foi uma das mais cruéis, não? Cerrado ao meio se dizem que prendia o tipo com a perna aberta assim, colgado, não? E aí cerrava o tipo aí. E diz que vai sentir o dolor até o final, porque a sangue vai correndo no cérebro, e o cérebro que é responsável, não? Por detectar aí o dolor, não? Então, se cortasse a cabeça não ia sentir nada, pero cerrava o tipo no meio. Pero ele em sua vida, ele profetizou era o tipo que profetizou desde o palácio, não? De rei, tinha acesso, tinha uma família, não? Diferente de outros profetas que eram muito marginalizados. Outros profetas não, de todos os outros. Estou pensando, que foi comido por Epício? Jonás, não? Jonás também, se bem que dele palácio assim era solamente Isaías, não? E Miqueias, o profeta ao qual vamos ver hoje, ele profetizou também desde dessa cosmovisão aí de Isaías, não? Já que era seu contemporâneo. Logo, acá nos diz, ao menos em texto, que ele profetizou na época de Rotam, Acais e Ezequias. Ou seja, tudo isso foi antes da caída de Samaria, não? Do ano 720, ele profetizou mais ou menos nos anos 740. Acorda-se que se conta ao revés, não? Antes de Cristo se conta ao revés. Por que isso é importante? Porque, irmãos, Israel estava vivendo uma época mais decadente de sua história, não? Depois que volveram do cativeiro, também teve algumas épocas feias, não? Já na época de Neemias, reconstrução do templo e tudo mais, reconstrução dos muros. Depois daí, também tiveram épocas feias, pero a época pior foi essa época, onde o reino já estava dividido entre as tribos do sul, que quedou somente Benjamim e Judá, e uns poucos levitas, e a tribo do norte, que quedou com as demais tribos, não? E os irmãos estavam divididos entre si, às vezes travavam guerras entre eles mesmos, não? Às vezes, de tão dividido que estava o grupo.
e outras vezes veniam inimigos e simplesmente um não hacía acordo com o outro, que hacía acordo com o outro, e nem ao menos se defendiam entre si. E Deus adverte a eles que isso ia terminar mal, não? Essa separação. Por isso, irmãos, solamente o contexto da história já nos habla muito, não? Que quando nós outros estamos separados, como irmão em Cristo, por exemplo, a irmã que, faltaram hoje. Ustedes podem chamar, podem chalar, podem mandar uma mensagem, não? Um exemplo. Quando estamos separados como irmãos em Cristo, nos vai mal, não nos vai bem. A unidade da fé é o melhor. E se bem que quero falar dessa restauração, porque Deus todas as vezes que mandou profecias, e digo, as profecias de Miqueias, se bem que há algumas que são meio messiânicas, não? Já se cumpriram, foi para aquele tempo, não? Eu sempre explico isso quando predico acerca dos profetas, que às vezes nós outros quedamos com as profecias bíblicas e tratamos as profecias bíblicas todas como se foram iguais e se forem para hoje. Não é para hoje, muitas já se cumpriram, não? Outras sim, é para hoje, para o futuro ou para hoje, para o dia de hoje. Então você temos que saber interpretar o que passou, analisando o que é o contexto da própria história, não? Esse contexto ele nos ajuda a entender o que realmente ocorreu. Então, o povo experimentou, não, várias crises, vários problemas, várias vezes que levantaram lugares de adoração a outros deuses. Na verdade, a coisa empieza mal quando vai tudo bem para nós outros. Generalmente, quando dizem que a economia está melhorando, não? Eu digo dizem, porque dizem realmente. Eu não vejo, pero bueno, se ha dicho, não, ainda que não sei se maquija ou não sei que passa pelos números, estão muito buenos para ser verdade. Na verdade, quando eu vou comprar a carne, está mais cara, e o pão também, não? Eu chego na panaderia, digo, olá, é 5.000 pesos. Se eu digo bom dia, olá, bom dia, aí já é 10.000, não? Menos que isso não logro gastar na panaderia. Só quando eu vou e compro, dá-me um pãozito, um partito, não? E a mulher não se passa todavia, não põe mais pão, não, um partito também. Aí dá 2.000, 3.000, não sei quanto dá, nem me acordo quanto está o tempo dele. Pero o problema é quando nos vai bem. O problema é quando todos os fatores externos nos estão indo muito bem. E generalmente muito bem, quando eu digo muito bem, não vou nem parar para essa pergunta cá e analisar com vocês, porque eu já sei qual é a resposta. Quando nos vai bem é quando temos o quê? Plata. A gente vai dizer até saúde, não? Pero nem se importa estar um pouquinho enfermo às vezes, não? Se tem plata para pagar o tratamento, a gente que nem se importa. No total temos plata para pagar o meu doutor. Não, eu quero estar bem, quero estar com saúde, quero, como diz o salmista, não, é difícil alguém fazer essa oração que isso salmista, não me dê muito para que eu não tenha muito me ouvido de ti, e não me dê pouco para que eu passando necessidade termine sendo coisas erradas, não? Tipo, tenha uma consciência de si muito. Que bom é que tenhamos essa consciência de nós outros mesmos, não? De que se Deus me dá muito poder, muito recurso, e por aí a coisa não vai terminar bem, não? Uno tem que ser se autoanálise. Já hicieron se autoanálise em sua vida? Se te vai muito bem, que haria hoje se tiver possibilidades de recursos, de muitos recursos? Que haria? Pastor, eu ia ajudar, não sei o que. Não me venga com essas histórias, não. Como é que é? O rico pela consciência social, não? É o pior que há. Porque é uma farsa e uma mentira, não? Quem ama, quem tem consciência social tem, não? Não é por ter plata ou não ter plata. Não, um exemplo, estou dando nada mais. Então, Miqueias, ele profetizou, não? Sua labor aí profética foi durante esse período, onde 20 anos depois que ele profetizou, já se cumpriu, por exemplo, a caída do Reino do Norte. Quando eles creiam, não, que ele profetizou acá, no caso Paracás, creiam, não, está tudo bem, no total nós outros teremos acá nossos lugares altos de adoração,
adoramos a nosso Deus, está bem, adoravam a Deus, pero juntamente com a adoração a Jeová, adoravam a outros deuses. A ideia do livro de Miqueias em si, mientras eu hacía a predicação na manhã, bueno, terminei já rápido, porque o que quero falar é rápido, pero eu busquei bem o contexto histórico, não? Então, vocês olhem o livro todo de Miqueias, novamente. Na verdade, eu não li, eu mandei na computadora ler por mim, não? Pero escutei o livro todo. Sabe quanto tempo dá? Dá 15 minutos no mais. Mirá que ver que ler um livro todo da Bíblia não te leva tanto tempo. E me queria escutando, e há versículos que são muito peculiares, não? Que mal Deus vai trazer esse povo, não? Vai trazer um mal que é o fruto de nossos pensamentos, de nossas próprias ações, não? E sempre vemos aqui a confusão entre a família, não? Por exemplo, versículo 6 do capítulo 7, que el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, os inimigos del hombre são de sua própria casa. Que realidade tão cotidiana ela mostra. Parece que isso aqui é um livro escrito, vamos dizer, ele profetizou, seguramente esse livro foi escrito pós-cautiveiro, porque seus livros foram escritos depois, não é que Miqueias estava já, hoje eu me levantei da manhã e vi na palavra do Senhor e eu disse, ó Israel, não foi nada disso, não foi assim, não? Muitos dos livros, inclusive, da Bíblia, está atribuído a autores que não foram eles que escreveram, por isso não saca a importância do livro, não saca a eficácia da palavra, não saca nada, não quer dizer absolutamente nada. O poder da palavra de Deus sigue aí intrínseco em las letras, não? E então Miqueias, mais ou menos no ano 700, não, que Jodir, que profetizou, que terminou a sua profecia, ou seja, um livro de 2.300 anos atrás, contando uma história de 2.300 anos atrás, aproximadamente, e para nós outros é tão familiar, não? Porque passa ou não passa isso em nossos hogares? Não, por favor, não? Pero às vezes há em nossos hogares, não? A madre se levanta contra o hijo contra a madre, o padre contra a madre, se separam, se peleiam, se vivem uma discussão, um problema. Isso é tão recorrente nas casas, nos hogares, em los dias de hoje, não? Agora, o mais importante é o final. A mensagem de hoje é o final, não? Que Deus ele promete uma restauração, mas é já que tudo foi mal também na vida deles. Espera por quê? Por lá desobediência deles, não? Porque eles não quiseram escutar a voz de Deus e fazer a vontade de Deus, não? Então, estou vendo que essa é algo mais importante para dizer. Bueno, a mensagem dele era de advertência, pero também de esperança. Isso é muito comum em los profetas, não? Dificilmente Deus manda uma profecia dela qual não manda um pero, não? Ou seja, o pero seria a saída. Todas as profecias bíblicas é muito raro. Por exemplo, raro não, aí profetas menores, esses tiquitinhos, cara, que tem um livro, é uma página, mas não pode ser Amós ou mesmo Sofonia, que predica nada mais a destruição e que vai ocorrer sim ou sim. Generalmente, a previsão de uma catástrofe vem em seguida de, se arrependem, não passa, não? Como no mesmo profeta Jonás, quando predicou, que passou, o povo se arrependeu e não foram destruídos. Sem embargo, 200 anos depois, esse mesmo povo, por suposto não esse que ele predicou, não, esse morreu toda essa regeneração, pero se vê que o modelo de aprendizagem de los hijos seguiram de seus padres antes de se arrepender, não? A sociedade foi de mal em pior e Deus manda juízo em Nínive e aí sim extermina eles, não? Logo depois de que Deus usa eles mesmo para ser uma vara em la mano dele, não? Até acá no texto de Miqueias, de certa maneira nos deixa claro isso, que Deus estava usando os inimigos do povo de Israel para executar juízo. Então, às vezes nós outros não
quedamos que nosso jefe é malo, ou que só me passa problema, pero Deus usa todo para nos hablar. Hoje eu me acordo de uma jefa que eu tinha, infelizmente tive várias jefas mulheres, não? Que não é tão bueno, que é bem difícil trabalhar com as mulheres em la administração, sendo jefa, é bem difícil, hein? São piores que os homens. E a gente dizia, sei que quem quer acha, quem não quer dá excusas. Tá bem, tem razão, bueno, não vou falar nada mais. Pero bueno, como diz o dito em Brasil, é o dia da caça e é o dia do caçador. Pero bueno, isso depois continua outra oportunidade. Pero tem razão de certa maneira, não? Quando queremos, hacemos. El hombre é chegado à luna, não? Nós outros, o ser humano ha conseguido empreender coisas fantásticas. Quando queremos, hermanos, quando nos automotivamos, podemos fazer coisas incríveis. Por exemplo, vocês se automotivaram e estão acá um domingo da manhã, não? Poderíamos estar dormindo, passeando, pensando em empreendendo esse viagem com a família de um dia de passeio tão hermoso que um dia de hoje, de domingo, de sol lindo que o Senhor nos ha regalado. Vocês puseram-se de acordo consigo mesmo, primeiramente, e depois com sua família, e cada um ouvindo hoje, e congregou. Isso é maravilhoso. Vamos ler o texto, né? Capítulo 4, versículo 6, já que eu já falei bastante dele com o texto, por aí tiro alguns dados mais, não? No decorrer da mensagem. Diz assim, aquele dia está falando de quê? De um dia de juízo, não? Do dia que Deus hará. Juntaré la que correia e recorre la descarriada e a la que afligir, e pondré a la corra como remanente e a la descarriada como nação robusta, e Jeová reinará sobre eles no monte de Sião desde a hora e para sempre. Ou seja, era uma bendição para o povo de Israel, mas já de que eles haviam sido descarrilados, levados de um lado ao outro, que Deus já estava falando acerca de que acá, acerca da deportação, não? Que eles se iam. Tu, ó torre, versículo 8, de rebanho, fortaleza de la hija de Sião, hasta ti vendrá o senhorio primeiro, en el reino de la hija de Jerusalém. Agora, por que gritas tanto? Não há rei em ti? Pereceu tu conselheiro, que te ha tomado dolor como de mulher de parto? Duele-te e gime, hija de Sião, como mulher que está de parto, porque agora saldrás de la ciudad e morarás en campo, e chegarás hasta Babilônia. Allí serás librado, allí te redimirá Jeová de mano de tus inimigos. Pero agora se ha juntado muitas nações contra ti, e diz: se profanada, e viam nossos olhos su desejo em Sião. Mas eles não conheceram os pensamentos de Jeová, nem entenderam seu conselho, por lo qual lo juntou como gavijas em la era. Levanta-te, trija, hija de Sião, porque harei tu corno como de hierro, e tus unhas de bronze, e desmenuciará a muitos pobres, e consagrarás a Jeová su botim, de suas riquezas ao Senhor de toda a terra. Bueno, há muito que falar destes versículos em si, pero não vou focar no significado de cada um. Bom, não vou focar no significado de cada um tão especificamente. Pero vamos falar de lo primeiro, não? Que Deus ele levanta os caídos, não? O versículo 6 e 7, mas já que eles iam ser levados, não, a cautiveiros, que era sair de sua terra, levados à força e postos em outro lugar, e eu digo que eles
Deus, como estava sempre com eles, terminou que eles, ao final, foram tão bendizidos, não? Que muitos nem quiseram volver, inclusive hoje, há uma comunidade, todavia, grande de judeus, aí em Irã, não? Há uma cidade, estou tentando me acordar qual o nome, não sei se vocês já viram, que é o único país do mundo que vive todos juntos. Saiu até num reel, né, nos videozitos rápidos. É um país onde vive cristianos, muçulmanos e judios e todas as religiões, eles compartem e vivem bem, sem no respeito a luz. Não vi qual era o país. Pero bueno, muitos quedaram já até hoje criaram comunidades, não, judaicas grandes afora de Israel, que são aqueles que haviam sido, vamos dizer, descendentes deles que haviam sido deportados, não, a Babilônia. Então, sendo o primeiro que Deus nos habla é que Ele nos levanta, por isso estou falando de restauração, não? Mas já que há juízo de parte de Deus, quando realmente metemos a pata, nos equivocamos, por suposto, Deus, Ele nos corrige. Lá, disciplina de Deus, lá a palavra disciplina não, é outra palavra que quero falar, qual é? Castigo, não? A palavra que os crentes amam, não? Castigo. Deus me vai castigar, será? Castigo quer dizer, para os cristianos, biblicamente, quer dizer isso, disciplina, ou seja, é bom então, porque a Bíblia diz que Deus, Ele castiga ali o que ama. Castiga não quer dizer, o que passa que a palavra castigo para nós outros tem que ver com açotes, não? Que nos agarrem um lástigo e no golpeia, aí castigo, está de castigo, pá. Ou de penitência, não? Aquele castigo que tem que dar arrodilhado no maíz, não sei, não? Vai a ser orações aí, golpeia. Essa castigo tem que ver com nossos padres que foram malos, ou nossos abuelos, não? A gente que vem de uma geração de gente muito dura, muito mala, que corrigia seus erros muito, não? A gente que corrige seus erros de uma maneira muito dolorosa. Isso não tem nada a ver com Deus. Castigo de Deus quer dizer uma correção, quer dizer uma ensinança, uma disciplina. Disciplina, como já dizia a dos estoicos, não? Se nós outros nos disciplinamos todos os dias, vamos viver uma vida muito boa. Não é privar-se de prazeres, é privar-se de prazeres sim, pero de prazeres momentâneos que não vá nos acenar. Por exemplo, amanhã não tenho prova. Não tenho jogo. Bueno, vou dar uma, então vou dar um exemplo real, não? El martes tenho prova. A prova é difícil porque ela é a prova de linguagem, então é difícil. E Lune tem que apresentar também uma série de exercícios aí para o professor, porque estamos na semana aí dos primeiros parciais, não? E, bem, a ver que com a nova lei de educação, se vai aprovando tudo bem, no final já não há final. Isso está maravilhoso, não? Então, eu quero dar tudo de mim aí, ver se consigo uma boa nota para chegar em dezembro, tá tranquilo, não? Porque chega em dezembro, nós outros toca aquele frio na pança, tá todo mal, será que vamos aprovar? Estamos loucos, não? Pero eu poderia quedar sentado, acostado toda a tarde hoje, vendo películas ou negócio, não? Ou sair, mirar o dia como está indo, pero eu tenho que estudar, já que é martes, se bem que não há que estudar hoje, não? De manhã, né? Tenho que vir estudando sempre, não? Não, eu realmente já estou estudando, creio que me vai bem, não sei, em nome de Jesus, não, vocês orem por mim, creio que me vai bem, pero não posso sacar por um momento de prazer, não, um momento de ócio, eu perder a bendição de, por exemplo, aprovar uma prova. Então, se a disciplina não é algo malo, é algo que me vai proporcionar depois um prazer. Que maravilhoso é aprovar, não? Alguém cá gosta de desaprovar? Você é uma prova, pero bueno, não passa nada, me desaprovo, você já vai com esse pensamento, já não está tão bem, não? Todos queremos aprovar, sermos aprovados, e diante de Deus é assim também, não?
Então, se Deus, primeiramente, Ele está nos fortalecendo, está dizendo que há uma esperança cá, que não, ele diz até lá descariada como nação robusta. Ou seja, ele está dando exemplos feios, não, estava todo mal assim, toda arrebentada, não, pero te vou poner como uma nação robusta, e reinará sobre eles desde o monte de Sião. Ou seja, Deus estava prometendo a eles que eles, vamos dizer, como dizem os evangelistas de hoje, não, Deus, tipo uso para a cabeça e não cola, não, a gente gosta dessa coisa, dessas frases de efeito, pero realmente era o que Deus estava prometendo a eles. E assim também Deus quer ser em nossas vidas, pero, infelizmente, vamos ter que passar por esse momento, quizá, eu digo de angústia e de desesperação, porque somos pavos nós outros, porque não crescemos. Sim, não vamos passar por um momento de prova, pero sim na prova nós outros logramos alegrar-nos, que é algo muito difícil, não? Pero que nosso irmão Santiago habla que é possível, no capítulo 1 já desse livro, ele empieza dizendo, mira, não estranheis, não pense que é algo raro, essa prova ardente que os teres estão passando, como se for algo muito diferente, não for algo de Deus. Ele diz, não, é algo de Deus, agora Deus ele não manda a prova sem antes mandar a salida, nos possibilitar o meio por el qual vamos a poder passar por esse problema, não? Eu estou seguro que todos vocês acá já tiveram problemas grandíssimos em suas vidas, pelos quais puderam passar, não? Eu conheço acá alguns irmãos, conheço bem a história e sei, e me imagino acá, mientras estou pensando acá e mirando vocês, sei da história de vocês e sei que vocês passaram já por problemas que eram difíceis, bem difíceis, e lograram passar. Ou seja, Deus está com nós outros, não? Então, se como diz acá, Miqueias diz, naquele dia, diz Jeová, reunirei, ou seja, Deus vai assim, querem-se tranquilo. Depois, vemos já no segundo ponto que Deus nos estabelece em seu reino, não? Ele fortalece, põe ejos barro seu reino. E tu, ó torre de rebanho, se acordam que eu havia predicado não? Eu creio que foi na escola bíblica, não foi predicação, foi na escola bíblica que Jesus falou de la parábola de la vinha, que isso la vinha estabeleceu numa torre, se acorda, o vajado. Então, todos são símbolos de força, de poder, de que Deus ele está nesse centro e está vigilando, está bendizendo. Agora, o que passa é que nós outros, muitas delas vezes, não temos essa fé para crer que Deus está em meio a lutas e a problemas e a diversas tribulações que atravessando. Não temos essa fé suficiente e aí nos minguamos, nos desfalecemos em nossa fé. Então, se essa torre de rebanho simboliza a restauração do domínio de Israel, que Israel ia ter esse domínio novamente, não? Que maravilhoso é que nós outros podamos ele rir do que é ser em nossas vidas e poder ser, não? Por mais que eu iria viajar hoje, agarrar um avião e viajar hoje, não pode, porque não temos nenhum avião, nem plata para pagar passagem, certo? Então você não pode, não? Pero acá Deus vai dar o controle de sua vida total, controle total de sua vida, novamente, coisa que eles haviam perdido. Perdido por quê? Por malas decisões, por pecados, por problemas do passado que eles tiveram. Pero Deus acá está prometendo uma restauração a eles, não? Que podemos ver acá no versículo 8, não? Tu, torre de rebanho, fortaleza de la hija de Sião, até ti vendrá o primeiro domínio, não? E está dizendo que vai pôr eles como essa torre forte, e vai estar aí em meio deles. Então, vocês creemos nisso, que Deus nos vai restaurar, que Deus nos vai bendecer. E não vou quedar falando em tempo futuro, Deus já nos restaurou e está nos restaurando e nos vai restaurar, porque é um processo, esse é um processo na conversão, não? Na conversão não é apertar um botão ou levantei a mão, isso é a oração de fé, me bautizei, agora sou cristiano, não? A conversão é cair na ficha, não? Todos os dias é ter um entendimento, ter essa iluminação acerca da palavra de Deus
dele cada dia, dele processo do que Deus está sendo em minha vida. E vemos, no ponto 3, o processo de restauração de Israel, não? O versículo 9 é até um pouco irônico, não? Que diz: por que gritas tanto? Por que não errei em ti? Ou seja, pereceu tu conselheiro, que te has tomado dolor como de mulher de parto, não? Que deve ser um dolor realmente insuportável, não? Eu já tive dolor em rion, não? Minha rion pararam, e realmente é um dolor insuportável. Ele diz que se assemelha ao dolor de parto, e realmente é um dolor muito, muito duro, muito difícil, dói bastante. Ou seja, no que Deus está querendo dizer a eles? Mira, muchachos, o que está passando com vocês? A fé, como vai essa fé? O nível de fé e de esperança que temos, qual é? Deus está com nós outros. A hora parece, bueno, realmente, porque nós outros às vezes pecamos tanto e quedamos tanto tempo incrédulos, quedamos tão incrédulos, que não podemos ver depois Deus atuar em nossas vidas, não ver no sentido de saber e de sentir, não? Porque ver a Deus, agarrou Deus, vindo cá Deus, se manifestou, não, já sabemos que não é assim, Deus é invisível, não? Pero Deus, ele se manifesta em nossas vidas, por meio de seu Espírito Santo, atuando em cada decisão. Já viu que às vezes que vai bem e dá certo, do que vós ser, do que vós empreender? Não passa nada, não, só... Bueno, a mim me passa, às vezes vai tudo mal, tá bem, às vezes dá tudo errado, pero às vezes quando vai dar tudo errado também é Deus dizendo que, bueno, muchacho, esse caminho aí não é tão bueno, melhor volva e empreenda essa outra caminhada. Ou Deus também me dizendo, mira, está dando tudo mal, pero bueno, esse é o caminho, pero quem te diz que vai dar tudo certo, não? Espera, confia, já na frente sim, a hora está mal, não está bem, como que seja na escola, não? Às vezes nos vai bem, às vezes nos vai mal, às vezes estudamos muito e nos vai mal igual, porque quedamos nervosos, ouvidamos de todo, não? Ou seja, o leite também de estudar muito não quer dizer que nos vai bem sempre. Em la vida é assim, às vezes nos vai bem e nos vai mal, pero Deus está dizendo para eles, por que tanta angústia, por que tanta desesperação? Tá bom, o processo de restauração é uma ativação de nossa fé, é que nós outros volvamos a nossa fé, a fé, aquela fé como Pablo ele expõe, não? Exponendo em los textos bíblicos, ele habla do primeiro amor. Em Apocalipse também, Juan habla isso, não? Já na carta das 7 igrejas, diz que uma igreja tinha que volver ao primeiro amor, não? Às vezes na caminhada cristiana estamos tantos anos, por exemplo, eu sou cristão desde chiquitito, não? 7 anos, 8 anos, de idade de minha irra, assim, ia já na igreja, ia para a escolita, e entendia as coisas de Deus. E há tantos anos na igreja, não nos hace um cristiano maduro, não é pela quantidade de tempo, de anos, sino pela quantidade de entendimento que vós lograste nesses anos que vós está. Então, por suposto, nos últimos anos eu cresci muito como cristiano, coisa que antes era muito imaduro como cristiano. Agora, não quero dizer que estou bueno todavia, estou perfeito, não? Porque isso Pablo diz que até que cheguemos à estatura de perfeição, à igualdade com Cristo, e isso será quando nós outros nos encontremos com o Senhor. Um dia vamos a ver como Ele é, cara a cara, como Pablo habla já em 1 Coríntios 13, no final, ele diz, agora vemos como por meio de espirros, não entendemos a magnitude da glória de Deus, não entendemos, pero entendemos um pouco, proporção, crescamos nesse conhecimento que é o que o Senhor quer, e isso tem que ver com nossa restauração, tem que ver com que nós outros seamos pessoas melhores, não? Israel teve que passar por el exílio,
tudo que passar por el exílio. Às vezes, não, Deus tinha um plano de liberação para eles, de bendição, de restauração. E quando eles volveram muito melhor. Já estavam se empobrecendo aí. Eles volveram ricos, volveram com plata, com possessões. Sempre que Deus libertou eles, não? O que passou já em Egito quando eles saíram? Eles eram escravos, mas saíram como escravos? Foi assim? Não, se acorda o que o texto diz em Êxodo? Que diz que os egípcios assim o que? Sacavam as argojas de ouro, os aritos, dava tudo para eles, não? Eles saíram com muitas possessões de Egito. Não foi que Deus, solamente Deus, só o leite de Deus sacar o povo e libertar o povo, isso já é demasiado, já está demasiado bueno. Aí Deus alimenta eles no deserto, Deus bendize eles, Deus abre o mar, Deus sana a enfermidade deles, porque em certo momento Deus deu todo o recurso para eles possível, eles disseram, lo que vós e eu hacemos, reclamaram, só lo quedaram 40 anos por causa disso, porque reclamaram. Hoje nós outros, como teólogos, estudando a teologia, teologizamos, se assim pode dizer, não, porque 40 significa tempo muito largo, é verdade, biblicamente o 40 é um número que simboliza um período largo, aí quedaram 40 anos, não, eles podiam ter quedado 40 dias, ou 40 semanas, que é quase um ano, por que quedaram 40 anos? Porque foram desobedientes, não é porque Deus tinha um propósito que... Não, é porque eles foram desobedientes, porque murmuraram, está escrito isso na Bíblia literária. Já não podem interpretar a Bíblia diferente do que Ézia mesmo diz. Ézia diz que foi assim, eles quedaram 40 anos. E às vezes em nossas vidas quedamos tão presos, temos que ir ao cautiveiro, não? Temos que ir vamos dizer, a Babilônia. Por quê? Porque não obedecemos, porque não estamos presos aí à palavra de Deus. Então, se as coisas se nos hace benefício. Agora, já para terminar, hoje vou terminar bem a horário, não? Deus hace eles vitoriosos sobre os seus inimigos. E Deus nos hace a nós outros, não? Vitoriosos também sobre o nosso inimigo. E nosso inimigo, quem é? Não é outro. Nosso inimigo não é ser humano nenhum, não é povo nenhum. Nosso inimigo, nossa luta não é contra carne nem sangue, sino contra o diabo e seus ángeles, contra o pecado que opera, não? Que quer o pecado que opera em nossas vidas, e o diabo influencia o que? As pessoas e tudo ao nosso redor, para que nos vá mal, pero Deus está com nós outros. Eu nem foco tanto no diabo, nas predicações ou nas ensinanças bíblicas. Por quê? Porque o diabo se tornou um comodín na mão dos cristianos malintencionados, que é muito bueno para a psicologia humana ter um arqui-inimigo, não? Porque se te vai mal, a culpa é de quem é? É maravilhoso, o ser humano adora essa transferência, não? Dizia nosso irmão Freud, hacemos essa transferência sempre. A culpa é do diabo, irmão. Não, a culpa não é do diabo. A culpa é minha. A responsabilidade, a culpa não me gusta de usar essa palavra, pero se não responsabilidade, a responsabilidade é minha que não andei segundo a palavra de Deus. Porque a mesma Bíblia que diz que o diabo também tem seu certo poder, porque Deus o deu, não o quitou todavia, e é o Deus desse siglo, e tem certo poder, e hace coisas horríveis e malas, e Pedro nos habla. Não ignoreis suas ardilhas, pero mesmo Pedro que habla que o diabo está a nosso redor como leão, não é leão, não, o leão é Jesus, não? O diabo está fingindo, está querendo ser como esse leão, ele se acordar de la arena romana, não? Do círculo romano, onde poniam aí os tipos para lutar, e puseram muitos cristianos aí, não? Também. E muitos moriram. Leiam um livro aí de Eusébio, que conta a história dos primeiros cristianos, que muitos moriram dessa maneira, no século romano. E Pedro habla que o diabo está como um leão urgente, o céu, está querendo buscar quem ele pode tragar. Pero ele diz, no mesmo texto, também diz o que? Pedro, submeteu-os a Deus. Quando eu me submeto a Deus,
submeteu-os a Deus. Aí vem a segunda parte, que Deus, uma vez que eu me submeto a Deus, Deus me vai dar autoridade e força para resistir ao diabo, e quem tem que huir de mim é quem? É o diabo. E Pedro dizia: o diabo irá de vós outros, ele irá de vós outros. É isso que está escrito no texto bíblico. Então vocês não me gusta dar crédito, né, al diabo nas predicações e pôr ele como um ser tão mitológico, não? Com tridente na mão e la cola que pincha. Minha hija até me perguntou, não? Porque isso passa muito em las enseñanças a los niños. O senhor não vai para o inferno, não? O diabo vai estar já. Não, o diabo não vai estar atormentando a nadie no inferno. Isso é uma ideia. Não quero nem entrar nesse tema agora para não seguir muito tempo pela predicação. Essa é uma ideia, como que é o nome? Medieval. É uma ideia medieval, não? Inclusive eles nem tinham essa ideia antes. É uma ideia medieval do tormento, não? Que o diabo vai estar atormentado. Não, o diabo vai ser atormentado. Ele está preso aí, não? Ele está preso para pagar será preso nesse momento, não? Julgado, condenado, ou seja, já está julgado e condenado, mas vai pagar também sua deuda. É isso que quero dizer nesse momento, não? A hora Deus todavia permitiu ele estar trabalhando na terra, não? Pero às vezes damos muito crédito, pero se nós outros nos submetemos a Deus, o problema termina totalmente. O problema com o diabo, digo, não os problemas naturais da vida. O problema com o diabo termina. Por quê? Porque ele vai huir de mim, ele vai ter medo, vai huir de mim, porque eu estou totalmente sumiço a Deus. Agora, Deus, ele nos garantiza essa vitória sobre o nosso inimigo, e nosso inimigo, seguramente, sim, é o diabo e seus anjos. E podemos observar cá que Deus vai restaurar a eles, não? E diz a eles, motivando, não? Versículo del 11 ao 13, principalmente o versículo 13 habla essa coisa tão bonita, não? Levanta e trija, hija de Sião, ou seja, está mandando eles a ser o oco na terra, plantar, quer-se tranquilo, vai. Isso está falando de uma esperança, de algo, de bendição futura que Deus vai dar a eles, não? E areto, corno como de hierro, corno simboliza, biblicamente, simboliza poder, não? Vê que é por isso que as corona vem de corno, tá bem? A palavra corona vem de corno, que tem nas pontitas, isso significa cornos, e quanto mais cornos, mais autoridade, por isso a corona do rei tem um montão de cornos. E então, Deus está falando para eles, eu vou bendizer os teres, vou restaurar, joarei. Por isso a palavra de Deus, de parte de Deus hoje, é de restauração. E então, qual é a conclusão? Que Deus, ele é nosso restaurador, sempre está nos bendizendo, sempre quer ser de nós outros pessoas melhores. Agora, nós outros teremos que ser o quê? Por nossa parte, aceitar, não? Primeiramente, aceitar esse plano divino, aceitar essa dádiva de parte de Deus, esse regalo, essa bendição, e começar a lutar com armas espirituais, e lutar a luta do Senhor. Muitas das vezes nós outros lutamos com nossa própria carne, com nosso braço de carne, e poderia dar exemplos bíblicos aqui, várias vezes que Israel quis lutar por sua própria conta, não venceu. E todas as vezes que Israel se submeteu a Deus, Deus o bendigo, Deus deu vitória a eles, porque Deus é assim que Deus age em nossas vidas, não? Temos que sempre nos recordar desse plano maravilhoso que Deus tem para nossas vidas, plano de salvação e de restauração aqui na terra. Eu falava já essa semana passada, e ayer me acordei uma vez mais, não na predicação não, no estudo, que o cielo, ele começa cá, as bendições divinas, celestiais, começa cá, porque o reino de Deus já está cá entre nós outros. Foi o que Jesus disse, ele já nos salvou, já nos restaurou, e como Pablo mesmo diz, já fomos bendizidos com as maiores bendições em las regiões celestiais. Nós outros temos que tomar possessão de tudo isso e viver uma vida acorde à sua palavra.
Vamos orar. Padre, maravilhoso Deus, te damos glória e graça por essa palavra ministrada em nossos corações. Ajuda-nos a mantermos firmes, Senhor, em tuas promessas, em la bendição de tua restauração, crendo que aunque passemos por vagens, por lutas, por provas, por cautiveiros, tu eres o Deus que é nosso libertador. Nos liberará de todo mal, de toda angústia, de toda dificuldade e nos hará sentar em los lugares celestiais contigo. Te damos glória e graça, Senhor, porque tu sempre nos ouve e nos bendize. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.